Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Desta vez, nós vamos explorar algumas particularidades do registro da história nos dias de hoje. Eu achei conveniente falar sobre isso porque percebo um grande interesse de nossos contemporâneos pela memória e pelas diferentes formas pelas quais as ideias e imagens do passado circulam na mídia de massa neste início do século XXI. E, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que essa, entre aspas, reinterpretação da história se parece mais com um processo sistemático de apagamento com objetivos que ainda não estão muito claros, para mim, pelo menos. Mas, olha, um apagamento da história tem efeitos bastante significativos na sociedade. Ele permite que as classes dominantes adquiram uma ficha limpa e forjem novas identidades coletivas no quadro redentor da juventude. Ela também consegue desligar histórias interligadas e transformar questões de responsabilidade, culpa e reforma estrutural em questões de empatia e generosidade, permitindo aos sujeitos reconstituir-se como éticos e bons, ignorando ao mesmo tempo as suas histórias de erros e as cumplicidades que são atuais. Além disso, o apagamento da história pode levar a uma compreensão distorcida da realidade e da influência de quem cria essa modernidade. Além disso, o apagamento da história pode acabar no silêncio e na falta de reconhecimento dos conflitos e dos seus efeitos a longo prazo, como nós já temos observado aqui mesmo no Brasil, em diversos momentos da nossa história, e no silêncio de estudiosos especializados na história do Brasil, muitos deles nas universidades federais. Todos podem reconhecer a história quando ela acontece. Todos podem reconhecer a história depois que ela aconteceu. Mas só o homem sábio sabe no momento o que é vital e permanente, o que é duradouro e memorável. Essa fala é do astuto Winston Churchill e mostra que a história e a historiografia importam sim. Hoje, essa sensibilidade ao valor da história parece estar sendo derretida ou minimamente corrompida na consciência pública. E olha, essa cegueira voluntária em relação ao valor instrucional do passado se evidencia em tentativas de apagar a história em vez de considerá-la como algo responsável. Numa época em que estátuas e monumentos foram destruídos na tentativa de reescrever a história e criar novas narrativas, é fundamental compreender a importância da história e da historiografia. Veja, a história é o único método para entender como nós chegamos aos dias de hoje. O historiador não entra simplesmente para preencher as lacunas da memória. Ele desafia constantemente até mesmo as memórias que sobreviveram intactas. Além disso, tal como acontece com historiadores em todos os campos de investigação, ele procura, em última análise, recuperar um passado total, mesmo que esteja diretamente preocupado apenas com um segmento dele. Nenhum assunto é potencialmente indigno de interesse, nenhum documento ou artefato deve ser simplesmente ignorado. Os radicais que se sentem desconfortáveis com a história não seguem qualquer outras normas históricas. Os manifestantes de hoje não parecem estar interessados em fatos, mas em sentimentos e opiniões que lhes proporcionam uma sensação maior de conforto e de controle. Mas perceba que, para compreender o presente, é necessário documentar os períodos históricos que vieram antes. O livro de Samuel Castle, intitulado Quem Escreverá a Nossa História, conta a história do historiador Emanuel Ringelblum e a criação do arquivo Oyneg Shabbes. Em circunstâncias verdadeiramente desesperadoras, Ringelblum documentou a vida judaica em Varsóvia enquanto a solução final estava sendo implementada, e ele capturou a imagem de uma comunidade judaica à beira da destruição. Ringelblum estava empenhado em garantir que os acontecimentos que se desenrolavam na Europa, ocupada pelos nazistas, tivessem um observador judeu e que as gerações futuras tivessem documentos judaicos para estudar, em vez de apenas documentos poloneses. A missão de Ringelblum era estudar a história e usá-la para defender a honra judaica e combater o antissemitismo. A sua mensagem era que uma história mais completa e melhor documentada demonstraria para a posteridade que os judeus não eram apenas vítimas, eles eram pessoas e faziam parte de uma nação viva e resiliente.
Assim como a civilização judaica, a consciência da civilização ocidental está enraizada na sua capacidade de preservar os valores históricos que permitiram a sua evolução. Hoje, a consciência histórica está desaparecendo muito rápido. Há um desprezo cada vez maior pela compreensão histórica que se tornou visível na rápida ascensão dessa cultura do cancelamento. Tão predominante entre a geração mais jovem, a cultura do cancelamento é motivada em parte pela crença de que a história foi inventada para o benefício dos poderosos e em parte pela noção de que os pecados históricos são transmitidos às gerações seguintes, que devem então expiar esses pecados por meio de ações políticas. Esse revisionismo histórico estende essa tendência ao domínio da negação histórica. Mais precisamente, é a codificação da arte da besteira, como disse o filósofo Harry Frankfurt. Para o mentiroso, todas essas apostas estão canceladas. Ele não está nem do lado do verdadeiro, nem do lado do falso. Seus olhos não estão absolutamente voltados para os fatos, como estão os olhos do homem honesto e do mentiroso, exceto na medida em que possam ser pertinentes ao seu interesse e em escapar impune daquilo que diz. Ele não se importa se as coisas que diz descrevem corretamente a realidade. Ele apenas os escolhe ou os inventa para atender ao seu propósito. Nessa era do infoentretenimento, o perigo é que o entretenimento reescreva completamente a realidade e a história. Ainda mais perigosamente, as redes sociais permitiram que a história fosse resumida a um tweet ou a uma publicação no Instagram, deixando espaço para que falsas suposições e desinformação se espalhassem em grande velocidade. Isso tudo tem sido especialmente eficaz nos Estados Unidos, onde o público em geral tem uma falta acentuada de conhecimento sobre a própria história e a política do seu próprio país. Historicamente, a política americana sempre tendeu para o centro, mas a política de identidade, os excessos de Trump, as reações exageradas a Trump e a ascensão dos socialistas podem ter causado um curto-circuito nesse impulso corretivo. Quando o socialista Stalin expurgava um dos seus colegas bolcheviques, o camarada que caiu em desgraça era devidamente recortado ou retocado das fotografias oficiais. A história mostrou esse antes e depois stalinista. Antes, se via um fiel do partido sorrindo ao lado de Lenin na Praça Vermelha. E depois, puf, ele simplesmente sumia da foto. Tudo isso porque hoje nós acreditamos que estamos vivendo na era das fake news. Mas olha, elas não foram inventadas com o Twitter ou com o YouTube, não. Elas foram usadas nos anos 1930 para fazer pessoas reais simplesmente desaparecerem. Durante o período stalinista, a manipulação fotográfica era uma estratégia-chave para reescrever a história soviética. Hoje, nós achamos que todas as imagens são muito convincentes, mas elas também são facilmente manipuláveis, ainda mais com a inteligência artificial. A relação entre as maneiras stalinistas de tirar as pessoas da história e a imagem photoshopada dos dias de hoje é bem significativa e mostra o poder das imagens. E, dessa forma, mostra uma parte da história que está por trás dessa história que estamos desenhando hoje. Pense nisso.